Por perguntar. da cintura para baixo. Você chegou a ficar na cadeira de rodas? De Tá ouvindo certa bem? forma, sim. Embora eu não estou a ouvir, consegue me ouvir? Sim, sim. Consegue Travou um ouvir? pouquinho a sua internet, mas já voltou. Já normalizou, já. De certa forma, sim. Embora eu não andava muito, eu ficava mais na cama do que estar a andar de um lado para o outro. Eu levantava com a cadeira mais para ir para a casa de banho, para ir apanhar um bocadinho de sol. Mas sim, eu não conseguia manter de pé, não conseguia andar. Ah, Eurídice, depois da cirurgia, veio um diagnóstico na sua vida. Acredito que foi o primeiro, né? Veio o diagnóstico da tuberculose óssea. Como você enfrentou forças para ter essa batalha na sua vida? Como foi que você teve que agir depois desse diagnóstico? Eu, depois da cirurgia feita lá na Namíbia, eu tive uma recaída. Eu já me sentia mais ou menos, mas depois tive uma recaída. Foi quando eu perdi o movimento das pernas. E ao voltar para o hospital, feita todas as consultas, o médico disse que tinha que voltar a me operar para pôr uma outra prótese na coluna. Mas aquela espera, eu internei, acredito numa segunda-feira, já não, se a memória não me falha, e eu devia ser operada numa quarta-feira. E nesse espaço de tempo eu comuniquei à minha família aqui em Angola que devia ser operada outra vez. Mas na altura a minha mãe já tinha praticamente gastado as economias que ela tinha com a minha primeira cirurgia. E praticamente não tinha condições para a segunda cirurgia. E por ser um hospital privado, aquela espera, estávamos a ver a família para juntar as condições para poder ser operada, mas aquela espera de segunda até quarta-feira sem notícias desplotou-me uma tensão muito alta, a minha tensão subiu. E um dia antes da cirurgia, que foi a terça-feira, sem notícias, eu tive uma paragem cardíaca. O médico tiveram que reanimar e o médico disse: eu já não vou te pôr na mesa de cirurgia, porque se eu te levar para a mesa de cirurgia, tu vais morrer. Então, eu vou te mandar só para a fisioterapia, para ver se conseguimos atenuar mais ou menos a condição que tu te encontras. Não vais mais para fazer a cirurgia, e fui só para fazer a fisioterapia. Mas Deus é tão maravilhoso que eu dizia para minha mãe: mãe, eu vou voltar para Angola, porque eu não me sinto bem ficar aqui. E se não há dinheiro para fazer uma cirurgia, eu prefiro voltar. Porque se eu morrer, vocês vão ter que gastar muito dinheiro para vir buscar o meu corpo. Então eu prefiro voltar para Angola. Minha mãe não aceitou. Mas eu, na altura eu trabalhava, falei com uma amiga e disse: olha, por favor, compra um bilhete para mim, que eu vou voltar para Angola. Eu voltei para Angola e a minha mãe ficou muito chateada. A minha mãe não queria falar comigo. Mas foi bom eu ter voltado. Porque quando eu cheguei aqui em Angola, na Namíbia estava frio. Eu quando cheguei aqui em Angola estava quente. O bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose, não gosta de ambientes quentes. Então, eu logo que cheguei aqui, uma semana depois, eu piorei com dores e não conseguia nem ficar sentada. Eu vou para o hospital, o médico, que eu digo sempre é um anjo que Deus mandou na minha vida, manda pedir um TAC. E no TAC foi quando descobriram que apanhei a tuberculose no momento da cirurgia. E foi muito bom, porque eu fiz o tratamento da tuberculose por um ano e curou. Curou, eu sinto dores horríveis às vezes
na coluna, no tempo do frio é pior. Eu estou com 46 anos, mas há dias que eu, quando estou sentada, quando levanto, pareço uma velha de 80 anos, porque não consigo logo levantar e ficar direita, tenho que levar um tempinho para poder ficar direita e andar em condições. Mas só foi o melhor que eu fiz, ter voltado naquele momento, porque se eu ficasse lá e eles lá não detectassem essa tuberculose, eu acho que eu nesse momento ou estaria. Ok. Vamos à próxima pergunta. Você passou por uma gravidez ectópica e ouviu os médicos dizer que talvez você não pudesse ter mais filhos. Como você se sentiu naquele momento? Aquilo caiu como se fosse um balde de água fria. Saber que você já não vai poder fazer filhos. Fiz as consultas que tinham que ser feitas, fiz todas que tinham que ser feitas. E a médica, tanto aqui em Angola, como fora da Angola, disseram que eu não podia, que eu haveria de fazer filhos só com inseminação artificial. E eu sempre dizia, não. Mesmo quando eu fui para a Namíbia e fiquei doente, eu me apeguei ao livro de Jó, que Deus tirou tudo de Jó e quando ele deu tudo de volta, deu bênção redobrada. Quando eu tive a situação da gravidez também, eu dobrava os meus joelhos e dizia, Senhor, o Senhor lhe deu filho. Eu não sou estéril, porque eu fiquei grávida e aconteceu o que aconteceu. Então, tens que me dar filho. O Senhor vai me dar filho, porque a tua palavra diz, faz prova de mim, que eu vou te mostrar a minha grandeza. Então eu vou fazer prova de ti e você vai me dar o filho. E eu digo que tudo que eu tenho na minha vida, até o emprego que eu tenho, eu pedi a Deus. Eu orei a Deus e pedi que eu queria trabalhar onde eu trabalho e pedi que eu queria, quando eu tivesse que ter o filho, que teria de ser um rapaz. Eu não queria menina, eu queria um rapaz, por quê? Porque, no meu entender, o rapaz é que vai me defender. Então, meu primeiro filho tinha que ser um homem para poder me defender das coisas que viessem no futuro. Embora ele tenha 12 anos, mas é um grande homem, o meu filho. E, incrível que pareça, eu sempre que medito no livro de Jó, eu lembro-me que quando Deus restituiu a bênção de Jó, Deus deu nome às filhas dele. Porque na primeira bênção, Jó tinha uma filha, mas ela não tinha nome. Mas quando deu a segunda bênção, as meninas já tiveram herança e tiveram nome. E eu gostei muito do nome Késia. Mas quando eu fico grávida do meu filho, de forma natural, não foi de inseminação, porque Deus cumpriu a promessa dele na minha vida, eu disse à minha irmã, meu Deus está me dando um rapaz, mas eu gosto muito do nome Késia. Mas é um rapaz, eu não sei como é que eu vou fazer. E a minha irmã caçula olha para mim e diz, é só mudar a consoante de Késia para Késio. E o meu primeiro filho chama-se Késio. Quando eu fui fazer o registro dele, eu não sabia que outro nome dar. O pai dizia, não, João Paulo. Eu disse, João Paulo não, porque eu sou mãe solo. E no meu primeiro, tanto no primeiro como no segundo filho, eu sou mãe solo. E quando ele disse que queria que fosse João Paulo, eu perguntei, João Paulo por quê? Não, eu sempre gostei do Papa João Paulo. Eu disse, não, eu aguentei a gravidez sozinha. Se fosse dizer, não, eu quero que ele tenha o meu nome, porque ele é João, eu aceitaria. Mas tu não vais dar um nome que eu não gostei. Então, naquela espera, eu já tinha escolhido o Késio. E depois, eu digo sempre, o Espírito Santo fala. O Espírito
Samuel. Eu fiquei Emanuel a segunda vez. Então eu disse, não, o nome do meu filho é Késio Emanuel. Que é Késio por ser a bênção de Jó e Emanuel por significar Deus conosco. Então, por isso é que eu dei o nome de Késio Emanuel, meu filho. E tive ele desde a gravidez ectópica até eu ter o Késio foram 12 anos. E depois veio o Késio. Do Késio para o Kemuel, que é o meu segundo filho, foram 8 anos. Neste intervalo também perdi algumas gravidezes porque eu tenho problemas de tensão. Então sempre que eu ficasse grávida e a tensão por alguma situação subisse, eu perdia os bebês. Então, mesmo antes deste segundo que eu tenho, perdi um, mas depois também fiquei grávida do Kemuel e, graças a Deus, o Kemuel também está aqui, que é o Kemuel Rafael, também um rapaz, e tem os meus dois príncipes, a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Essa aqui é uma das escolhas dos nomes, olha. Quando eu também tive meu filho, o Kalel, o nome do meu filho é Kalel. E quase coloco Kemuel, quase. Quase. Vocês estão me ouvindo? Não estão me ouvindo? Está um bocadinho baixo. Está um bocadinho baixo. Parou. Melhorou? Não melhorou. Peraí. E agora, melhorou? Não. Melhorou? Melhorou. Oi, Ingrid, fecha o microfone e abre de novo. Ah, pode Fecha ser. o microfone e abre. Melhorou? Não. Fala de novo. Melhorou? Não. Pronto, vai ficar assim mesmo. Quando eu fui escolher o nome do meu filho, não tá? Não tá? Tá ruim? Agora tá bom. Fica assim, fica assim. Melhorou? Tudo Melhorou. certo? Tá. Quando eu fui escolher o nome do meu filho, a minha primeira filha, a Kalinda, quem escolheu o nome dela foi o pai. Só que nós estávamos juntos, a gente estava ali como uma família e tudo certinho. E o Kalel meio que não foi, como é que eu posso dizer? Não foi planejado. E aí, eu disse assim, poxa, eu queria ter colocado o nome da minha filha, o nome bíblico. E eu não fiz isso. Eu não procurei o significado do nome da minha filha, não sabia o que significava o nome da minha filha. E eu disse que com o menino ia ser diferente. Eu disse, não, eu vou procurar alguns nomes com K. Aí, quase eu coloco o Kemuel. Quase. Só que aí eu falei assim, não, deixa eu primeiro saber o que significa cada nome. Eu me identifiquei com Kalel. E fui ver as traduções de El, que tem a tradução de El com EU e EL. El, EU, né? São duas traduções. O professor aqui vai entender a minha fala. Então, lá eu vi a tradução que o nome de Kalel, a tradução é o escolhido. E eu amei. Por quê? Porque o meu filho ele não foi escolhido por mim. Ele não foi planejado por mim. Mas ele foi escolhido e planejado por Deus. Ele veio num momento na minha vida. Eu fico emocionada, gente, desculpa. Ele veio num momento da minha vida que eu tava desistindo de tudo. E eu sonhei um dia em que Deus ele falava assim: e Deus ele vai colocar um escolhido na tua vida. Ele falou assim mesmo no meu sonho. E aí eu descobri que estava grávida. E aí eu não queria aceitar aquela criança. Eu não queria ter ele. Porque eu não estava com o pai dele. E aí foi quando Deus usou muito a minha ex-cunhada, que é a minha comadre. Ela disse assim: se você não aceitar
o que Deus ele tem para sua vida, a criança nunca vai te atingir como uma bênção. Porque você está tirando uma bênção de você. Aí eu dizia, mas eu não quero essa criança, eu não quero, eu não escolhi porque outro filho, já sofro tanto. Não tô com o pai do meu filho. Meu filho não vai ser desejado, meu filho ele vai ser um filho que não vai ser aceito pelo pai. Eu dizia, meu filho vai ser rejeitado e eu não quero uma criança rejeitada. Não quero que meu filho seja rejeitado. Foi quando eu lembrei do sonho. Quando ele falou assim pra mim. No meu sonho, eu tava dormindo e eu senti alguém me chamando aqui pelo ombro, falando assim: "Ei, acorda, acorda. Eu tô trazendo um escolhido pra tua vida." E quando foi no dia seguinte, eu convidei a minha ex-cunhada. Eu falei assim: "Então vamos fazer o seguinte, eu não vou desistir dele. Eu vou escolher o nome pra ele, mas dessa vez eu que vou escolher. E vou procurar o significado daquele nome." Foi quando eu achei Kalel. E aí eu descobri o significado. Quando eu vi que era escolhido, eu falei, tá aí a minha bênção. Que o Senhor estava falando comigo no meu sonho. Então, eu não podia mais engravidar. Porque eu já tinha passado muita situação pela minha primeira gravidez. Mas a gravidez mais difícil que eu tive foi a do Kalel. Foi quando o médico chegou um dia pra minha vida e eu disse... E pra minha vida não, na verdade ele falou por alto. O médico chegou com os avós, né, da criança, os avós paternos, e falou assim: olha, ela tá com uma febre muito alta, ela tá cheia de bolhas pelo corpo todo, ela tá com a pressão muito baixa, a criança tá muito pequena, ela pode sofrer uma parada cardíaca e... Nossa, glória a Deus por isso, Senhor. Muito obrigada. E você vai ter que escolher se você quer a mãe ou se você vai salvar a criança. Foi essa notícia que deram para os avós. E eu ouvi lá na sala. E daí eu falei, Senhor, se for para mim ir, então eu escolho meu filho. Porque o Senhor disse para mim que ele era o escolhido. Mas se for para salvar, Senhor Jesus, salva o que é mais importante para ti. E eu passei por dias turbulentos, mas eu tive meu filho. Então, Deus ele deu a vida para mim, deu para o meu filho. Hoje o meu filho é uma criança saudável, graças a Deus não nasceu com nenhuma sequela, porque eu confesso que eu cheguei a tomar remédios no começo, porque eu não aceitava. Hoje eu olho para o meu filho e eu vejo o que Deus ele tinha para minha vida naquele dia. Quando você me falou sobre a escolha do nome do seu filho, me fez lembrar do meu. Acho que eu nunca contei esse testemunho aqui. Acho que a Rosa é a primeira vez, amigos também. Já deu pra ver, né, que eu sou de me emocionar. Então, só de lembrar o que Deus ele faz na nossa vida através de uma criança é algo que você não explica, você não consegue explicar. Deus ele me salvou com as 3 filhos que eu tenho. Nas 3 gravidezes ele me salvou. Foram todas as 3 difíceis. A última quase eu fui, literalmente. Quase eu fui. E todas Deus ele estava presente. E hoje eu já sei cada significado do nome dos meus filhos, mas o que mais me marcou foi quando Deus ele falou: se você tirar de você, você não vai ter mais escolha para sobreviver. E eu não sabia. E foi quando ele completou e disse: Deus ele vai trazer na sua vida o escolhido. E hoje eu tenho o meu escolhido, Kalel. Amém. Tá vendo como Deus ele te salvou através do Kemuel? Através do Kemuel, através do Késio, porque o Késio eu digo de certa forma, é um filho rejeitado pelo pai. Ele não conhece o pai, não porque eu não fiz o esforço, porque o pai não quer conhecer. Ele tem 12 anos, mas não conhece, não sabe. Nesse momento, se o pai aparecer, ele nem sabe que é seu pai, porque ele não conhece nem a cara do pai. O Kemuel